agradecer a presença de todos vocês, todas, todos, todes. Hoje eu aprendi um pouco mais, porque ontem a gente estava um pouco assim, chegando, né? Então agora eu vou falar um pouquinho de um evento para vocês, Mulheres em Cena. Mulheres em Cena é uma ação aqui no Espaço Aberto, uma das ações, de várias que a gente vai fazer ainda ao longo do ano, e que nada é melhor do que fazer essa ação no mês que a gente para pensar nas lutas das mulheres, nas coisas todas que a gente está aí para conquistar ainda, né? Para refletir sobre essas questões que nos circundam, assim. Então, Mulheres em Cena vem com essa proposta para tratar dessa mulher artista que, para além de estar em cena, ela também atua em outras funções. Então, além de estar como atriz aqui, ó, nós estamos vendo o que aconteceu ontem e hoje. Elas também escrevem, ou tem mais de uma mulher nesses espetáculos atuando em outras funções, ou no cenário, ou na luz, ou na direção, né? Então, essa é a proposta de Mulheres em Cena desde 2014, quando a gente veio desenvolvendo esse projeto. Para esse ano, 2023, a gente convidou duas grandes amigas, que são amigas. A Ana Regis, com um espetáculo fabuloso, tem uma carreira fabulosa e um trabalho primoroso como atriz, premiado, e um trabalho de pesquisa imenso, tratando de um assunto muito delicado, mas necessário. Eu nem vou com essa mais, não. Necessário, delicado é necessário, porque é uma coisa que a gente vê a cada dia, está recorrente, a gente liga o jornal todo dia, mas para além de ver nos jornais, a gente também tem um olhar, uma reflexão em outro lugar, no lugar do teatro, no lugar da arte, né? A gente tem essa escuta com outro, né? Então a Ana traz isso, uma conscientização do outro entra por um outro buraco, né? Vamos dizer assim. E Mariana Lima Muniz, grande atriz, uma figura. Ana é professora, diretora, escritora, atriz, mãe e feminista. Mariana Lima Muniz é professora, é atriz, é diretora, é escritora, mãe e feminista. Então, essas duas mulheres vieram compor esse evento. Eu estou muito feliz com isso, quero agradecer muito a Mariana e a Ana por integrarem o Mulheres em Cena. É uma honra tê-las aqui no espaço, que nesse ano comemora 15 anos aqui, nesse mesmo lugar. Muita coisa aconteceu por aqui já. Então eu já falei quem são elas, e nada é melhor do que elas. O espetáculo da Mariana vocês acabaram de ver, o da Ana, muitas das pessoas aqui acho que assistiram, outras que eu estou já reconhecendo postinhos vieram ontem. Então eu abro aqui o nosso bate-papo. Tata, que dirigiu esse espetáculo da Mariana Lima Muniz, que vocês acabaram de ver. Uma mulher, professora, feminista, figurinista, então eu estou muito bem acompanhada. Eu vou calar a boca agora mesmo. Então já apresentei todo mundo. Estou tomando a minha vodka porque eu mereço. E passo a palavra para cada um de vocês falarem um pouquinho de vocês, um pouco da história, um pouco de vocês aí, até a gente chegar em cada trabalho que vocês realizaram, tá bom? Acho que a gente pode começar assim. A Thalita fez a encenação do Marco F22.
A Aninha fez a direção de atores, então eu tô com as duas mulheres que mandam em mim aqui. É uma máfia. Capaz, subversivo. Total. E dizer um pouco assim da nossa história, né? A Thalita foi orientada do Maurílio no doutorado, no mestrado também, né, mano? Né, Thalita? E eu sempre invejei o Maurílio por causa da Thalita. Falei, nossa, você orienta a Thalita. Tá bom. Ela preferiu você pra fazer o quê, né? E sempre paquerei ela de longe. E agora de perto, né? E a Ana, a gente se conhece desde 1994. 1993. Não, antes, 91. A intrusa foi 91, foi. O casamento foi 93. Bem, Ela tinha 17 anos. 16? 16, pronto. 16 anos. E a gente trabalhou juntas num grupo que a gente tinha com a companhia cínica uns 12, 15 anos. E depois sempre trabalhamos juntas, né? Então a gente aprendeu a fazer teatro juntas, cada uma foi do seu caminho e a gente sempre está participando da vida e da obra uma da outra, né? Então é muito prazeroso estar aqui. Quando eu comecei a pensar a fazer o Macbeth, eu conversei com a Ana, uma das primeiras pessoas, a gente queria fazer isso, né, Ana? A gente queria participar de um evento que fosse Peixes e o Macbeth. E rapidamente aconteceu. Então acho que é porque tinha que ser mesmo. Não, eu já chamei a Ana para fazer beijos aqui 50 mil vezes, não coincidiu, não deu. Esse ano. Eu estava esperando a Mariana. Agora eu tô sacando o negócio. É a máfia, é a máfia. Ontem eu falei um pouquinho, né, do trabalho. A Mari trouxe um pouco essa trajetória da gente no teatro. Eu também sou orientanda dela. A Neise também. É verdade. É uma Eu máfia. digo as minhas orientações a me contratarem. Aí a gente podia falar mais do espetáculo, assim, né? Acho que tem muito do encontro, né? O teatro acho que é a arte do encontro, me trouxe coisas maravilhosas na minha vida e trouxe inclusive Mariana. Foi um grande encontro na minha vida de bebida, né? Então, de fato, a arte do encontro, eu acho mesmo. Se você trabalhei com amigos, eu acho que isso é meio esquisito de falar, né? Mas é muito íntimo. Então, eu escolho mesmo com quem eu trabalho, assim. E acho que é importante a gente estar cercado de pessoas que a gente confia, e principalmente por isso, porque é uma entrega, né? É uma entrega total, não dá para ser no meio do caminho, né? E esse trabalho não foi diferente. A Mariana, ela de fato se joga literalmente. E é muito bonito ver a coisa dela em cena, assim, como ela fica à vontade, como ela está feliz, como ela se diverte, né? E a gente se diverte junto com ela. E o trabalho foi a primeira vez que na verdade, assim, com vocês a gente trabalhou um pouco nesse sentido também, né? No pouco de arte, no favor, de trabalho com atores, mas nunca de uma forma assim estabelecida, né? E aqui com a Mariana teve esse trabalho, a gente não teve muito tempo, a gente trabalhou, fez uma imersão, né, Mara? Acampei lá na casa dela. E foi muito legal ver que é possível esse trabalho, porque não tem jeito muito de separar a encenação do ator, né? Então, uma coisa foi completando a outra e foi muito respeitoso, eu achei que foi muito bonito esse trabalho, assim, foi muito gratificante. Fala um pouquinho pra gente. É difícil? Detalhe. Quando eu recebi o convite da Mari, eu fiquei super feliz, assim, fiquei com medo desse lugar da direção, da encenação, falei, deixa eu ir, fui bem mineirinha, deixa eu ir dar uns pitacos. E aí fui entrando um pouco mais, porque eu estava mesmo na encenação, muito, né, dentro desse processo. Foi uma surpresa muito massa, porque quando ela me mandou o texto e eu li, eu falei, olha gente, ela deve ter me chamado porque eu tenho uma pesquisa um pouco dentro dessa questão da performatividade da extrema-direita, e ela nem sabia dessa pesquisa, então foi um encontro engraçado, assim, né? Um encontro feliz aí de sintomas, como diz lá.
Eu acho que tem outra pessoa, outra mulher que é fundamental para esse espetáculo, que é a Poliana Orla. Que ela está aí na produção, mas que ela, como produtora, foi a pessoa que levou. Porque eu escrevi esse espetáculo em 2021 e eu decidi que eu não ia fazer. Eu escrevi realmente depois do 17 de setembro. Aí eu chamei David, a gente acorda. Maravilhosa. Aí eu decidi que eu não ia fazer. Aí, quando o Lula ganhou no dia 30 de novembro, eu falei, eu vou fazer. Porque eu acho que tem uma coisa nesse espetáculo que eu me lembro muito disso de um grupo argentino de improvisação que veio aqui para Belo Horizonte, e aí ele pediu um tema para a plateia. Aí a plateia falou, Guerra das Maldivas. Aí eles falaram, não, a gente não faz piada com feridas abertas. E aquilo foi uma coisa que me ensinou muito. Que na improvisação, se a plateia te dá um tema, você faz. E era a primeira vez que eu vi um grupo falando, não, nós não vamos fazer sobre as guerras das Maldivas. E agora, pensando nisso agora, eu acho que era uma ferida muito aberta e que eu não ia conseguir fazer. E acho que que é uma forma, rir disso, é uma forma de ir curando essa ferida. Né? Aquela coisa que o Paulo Gustavo falou naquele especial tão maravilhoso, né? De Natal, pouco antes dele morrer, que rir é um ato subversivo. E eu sempre pensei isso, sempre pensei que rir é um ato subversivo. E sempre gostei muito de rir e de fazer rir. E quando a gente começou a fazer esse espetáculo, ele não era tão engraçado, né, cara? Ele foi tomando essa cara também a partir da reação do público, né? Pronto, é isso. Agora não, eu acho que eu vou abrir a palavra para vocês. Agora é bate-papo mesmo. Quero que vocês perguntem à vontade, aproveitem, tirem proveito dessas mulheres aqui agora. Acho que a pitada de humor também, ela facilita, eu acho, não? Ela fica mais leve, até para a plateia também interagir com a peça. Eu acho que sim, você acha que sim também? Sim, eu acho. E a gente começa a envolver mais, e é um tema pesado, né? E ferida aberta também. Eu achei muito bacana esse toque de humor, trazendo também as nossas dores dentro do recente. Mas eu acho assim, por exemplo, que quando a gente fala da pandemia, dos 390 mil, ali é um lugar que nunca ninguém viu. Porque ali é uma ferida aberta e é algo que acho que nós não vamos conseguir ver. Não sei se um dia alguém vai conseguir ver o que a gente viveu, né? Mas o governo Bolsonaro, eu fico muito feliz que a gente consiga ver. Porque ele foi um governo assustador. Ele foi um governo que silenciou muito. E de forma diferente, não silenciou todo mundo igual, mas ele silenciou muito. E a gente, durante a pandemia, durante a quarentena, a gente vê ele fazendo aqueles atos de comemoração da independência em 2021, quando ele falou que ele não ia mais obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. Tanques, né? E a gente estava dentro de casa, a gente não podia nem se manifestar. Então foi um momento, cada um viveu diferente, mas para mim, de uma angústia brutal, muito angustiante. E poder rir dele, entender que ele é um personagem visível, não quer dizer que ele não seja perigoso, mas ele é risível e que a gente possa rir dele é muito importante, porque eu não sei, Bolsonaro não é o presidente do Brasil por uma margem muito pequena, e eu não sei se eu estarei fazendo esse espetáculo, se a gente... Então essa coisa de... Eu realmente acho isso, que sem a vitória não haveria país nenhum.
Isso para mim era uma coisa muito clara, né? E é isso. É um espetáculo político, sim, né? Tem uma posição, que é uma posição democrática, não necessariamente, né? Enfim, uma posição democrática. Eu gostaria de te perguntar, não sei se eu entendi bem, alguma questão com relação à visão que Shakespeare tem da mulher? Você poderia falar um pouco disso mais, por favor? Posso, Mercedes. Mercedes é uma grande amiga da minha mãe. Eu conheci na barriga da mãe, na barriga da mãe, na militância política, na ditadura, a mãe fazendo comício no hall da Papiche e Mariana na barriga. Assim eu conheci Mariana, na barriga da mãe. Eu orgulho muito disso. Estou muito orgulhosa. Dizem que as minhas primeiras palavras foi abaixo da ditadura. Mas Pode ter sido possível. Eu acho assim, primeiro, o Shakespeare é um homem do seu tempo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente tirar o Shakespeare do século XVI e XVII e colocar ele no século XXI, eu acho uma grande sacanagem que a gente faz com qualquer autor, com qualquer autora. Eu acho que todo autor, toda autora tem que ter essa contextualização de entender que ele escrevia numa época. Agora, ao mesmo tempo, nós também não podemos, é impossível a gente imaginar que a gente vai ter a mentalidade de uma pessoa do século XVI na Inglaterra. Né? Então, nós temos uma mentalidade de brasileiros do século XXI, brasileiros do século XXI, com as temáticas. E o Shakespeare é muito problemático, porque ao mesmo tempo que ele é esse grande autor, que ele tem esses textos maravilhosos que a gente trouxe um pouquinho aqui, no Mercador de Veneza ele é antissemita, na Megera Domada ele é claramente o que hoje nós chamaríamos de machista. Ele praticamente inventou o movimento radical. Praticamente, porque ele falava o seguinte, a personagem da Megera, como é que ela chama? Esqueci. Catarina, né? Catarina. A Catarina, ela é uma megera indomada, então ela vai ter que ser domada para que ela possa se casar, né? Então é exatamente o que o movimento Red Pill está aí colocando. E no Macbeth é uma peça muito masculina. A única personagem feminina é a da Lady Macbeth e de duas personagens que não aparecem aqui, que são a esposa e as filhas do Macbeth, que o Macbeth mata em um incêndio, porque o Macbeth foi para a Inglaterra encontrar com o mal. E a personagem feminina, que tem mais voz, que é a Lady Macbeth, é uma mulher masculinizada, né? Ela é entendida como uma mulher masculina. Tem as bruxas também, as bruxas assim. Então ela é entendida como uma mulher masculinizada. E sempre que eu via Macbeth, me incomodava muito o lugar da Lady Macbeth. Porque Shakespeare de alguma forma fala assim, não, o Macbeth é um homem que foi seduzido pela sua mulher a matar o rei. Não é? A culpa, quem morre? Quem se suicida? É ela, porque ele foi seduzido a matar o rei. E aí você começa a falar assim, mas como assim, né? Esse lugar da mulher, como uma mulher que seduz, é uma coisa meio lírica, né? Mas eu não acho que é só no século XVI, não. Acho que hoje ainda tem muito isso, né? Assim, quando um homem se separa de uma mulher para ficar com outra mulher, ele foi seduzido por essa outra mulher. Essa outra mulher tem esse poder um pouco de bruxa, de feiticeira, né? E ele um pouco foi incapaz de resistir aos encantos, né? Então é um pouco brincar com isso no lado
E por outro lado também, entender que quando Shakespeare fala, não, eu tenho que invocar os espíritos para que a lei marca possa ser cruel, isso poderia, numa primeira leitura, falar assim, poxa, as mulheres não são cruéis, mas isso é uma sacanagem. E quando ele nos priva da crueldade, eles nos faz menos que humanas. Porque nós somos humanas, nós somos cruéis, nós somos bravas, nós somos amáveis, nós somos todos. A gente não precisa se transformar num homem para poder matar. Né? Aí, a Matsunaga, que eu digo, eu sempre lembro dela. Eu sempre lembro dela e tantas outras. Né? Então, esse. Vai gravar. Mas é uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir me expressar. Mas o direito fictício de que as mulheres possam matar é importante para que elas sejam, para que as personagens não sejam unidimensionais. Elas podem fazer tudo, inclusive matar. A personagem. A personagem, lógico. Não sei. Foi uma ideia que surgiu agora. Eu queria saber sua opinião. Porque algumas falas que você apresentou aí pra gente, eles lembravam de alguns salmos. Eu falo Salmo 91. Isso lá. Isso é original? Porque o que aconteceu? Tinha uma batalha. É uma batalha. Inclusive tem uma versão que no cinema de 2015, com o Michael Fassbender e a Marion Cotillard, que ela me influenciou muito. E aí nessa versão tem uma batalha inicial do Macbeth que é uma coisa maravilhosa. E eu falava, gente, como é que eu vou fazer essa batalha no teatro? E tanto que vem essa coisa, nós não estamos aqui no teatro, só tem eu, né? Tem toda essa brincadeira disso. E aí, o Salmo 91 é um salmo muito forte, né? Pode ficar no imaginário coletivo. Sim. E tem uma coisa que, olha que você fala assim, né? Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem da peste que se esconde na escuridão, nem da mortandade que assola o mendigo. Então, quando eu escrevi que estava no meio da Covid, eu achei que estava falando exatamente disso. Aí depois vem, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegarão a mim, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda. Eu vou somar, né? Não vou pegar tudo, não vou pegar tudo. Não fascinei. Não, está no imaginário coletivo, né? Eu acho que sim. É isso, Eu essa acho que boa essa pegada, porque ele quis a gente em um lugar que não é da emoção. Mas aí você falando, esse salmo me resgatou de algum lugar, e aí você falando da Marta, dessa mulher, do homem, aí me fez lembrar da Eva. total. Me fez lembrar. E eu achei bem interessante que você pegou fala que, como alguém falou aí, a vida com um buraco diferente. E vai resgatando esse imaginário que a gente tem como, às vezes, um imaginário que traz a gente com a realidade, que faz a gente repensar as coisas que estão um pouco fluidas dentro da gente, traz para a gente repensar a realidade. Sim, Só pegando um gancho na fala dela, quando você dramatizou essa fala, veio à minha mente como se estivesse sendo travado uma guerra santa, que é o que o Bolsonaro quis fazer no governo dele. Entendeu? Então, só pegando um gancho, eu vejo muito isso, porque eu pensei que passei exatamente por esse contexto, porque o que ele quis fazer foi uma guerra santa. Mais ou menos na época mesmo, da antiga, ele veio insano. Mas veio expressar que você fez de propósito? sim, eu não sei se vocês lembram, eu estava montando, quando o Bolsonaro assumiu o poder, eu estava montando Quem é Você, que é um espetáculo queer infantil.
E a gente foi um espetáculo que a gente teve até que mudar o nome, por causa. E que quando a gente montou, o Roberto Alvim entrou na presidência da Funarte e depois no Ministério da Cultura. É aquele cara que fez aquele vídeo com o Wagner, como se fosse o Goldberg, né? Joseph Goldberg, reconstituindo toda a encenação. E aí o Roberto Alvim deu uma entrevista para o Estadão em que ele falava: vim para fazer uma guerra santa na cultura. Ele falava essa frase. Então, a gente viveu, nós da cultura, nós da educação, um momento de guerra santa mesmo, né? E acho que ainda estamos vivendo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Eu associei logo a questão da Dilma, né? Como que, né, ela foi tirada por ser mulher e por ser quem ela é, né? Muito pelo feminino e muito pelas posturas, que não são admissíveis, né? Eu vi uma das coisas mais sacanas, né? Que aconteceu, que precedendo, né? E abrindo o caminho, já era uma... Para mim é muito claro, assim, essa é a minha opinião. A Dilma cometeu 3 pecados originais. Primeiro, ela era mulher. E ela não era casada. Não sei se vocês lembram da segunda posse dela, o fato dela estar com a filha do lado foi uma coisa extremamente criticada, que não tinha um homem do lado dela. Segundo pecado original da Dilma, ela fez a lei que colocou as empregadas domésticas dentro da CLT. Brasil no mundo não ia permitir isso. Que as mulheres que trabalham servindo a casa, inclusive para que outras mulheres possam ir trabalhar fora, fossem empregadas da CLT. Tivessem direito a chegar lá, eu vou para cá. Exatamente. A classe média. Não, isso foi inaceitável. Isso foi inaceitável. E a outra coisa que a gente não pode esquecer, ela que fez a Comissão da Verdade e da Justiça no Brasil. E o exército, os militares não aceitaram isso. O que aceitou foi assassinar. Então eu acho que a Dilma, há críticas em relação à política econômica dela, há críticas em vários países. O impeachment da Dilma, ele se dá num contexto misógino. Vítima não, golpe. O golpe da Dilma. que já era um anúncio. E aí é muito bonito. Um golpe na Dilma. E aí é muito bonito de ver quando você vê, né, estava assistindo lá o pronunciamento do Lula lá no Dia da Mulher, dia 8, e a Dilma estava. E aí o Lula tá chegando, lá no Palácio do Planalto, né, é uma comoção, né? E a Dilma chega. E aí tem um momento assim que esquecem o Lula e ele só dá Dilma, guerreira do povo brasileiro, o povo Dilma. É uma comoção, assim, né? Para nós mulheres, ter uma mulher na presidência, né? Eu lembro, quando ela foi eleita, eu com a minha filha no carro, né? E eu lembro dela falando: falem para suas filhas, suas netas, suas sobrinhas, falem que elas podem ser o que elas quiserem. E eu lembro que eu virei para a cadeirinha e falei: minha filha, você pode ser o que você quiser. Né? E eu fico delicada que eu falo isso, porque foi muito bonito, né? Foi realmente uma quebra de paradigma, mas que infelizmente Mas estamos voltando. Estamos voltando. Mais ou menos. Tá duro. Tá fácil não. Tá duro. Quando você fala do humor, pegou o trágico, o humor, você usou uma referência do Beckson? De quem? Desculpa. O Beckson que escreve sobre o humor. O Beckson. Não necessariamente.
realmente, eu conheço o livro do Bergson, estudo humor há muito tempo, mas, inclusive, foi uma coisa até que a Thalita falou assim, quais são as suas referências? Porque eu sou professora, orientadora, coordenadora do pós-graduação, cabeção. Aí a Thalita falou assim, eu queria saber quais são as suas referências teóricas. Eu falei assim, a realidade brasileira. Eu não fui muito, eu não tive nenhuma referência teórica. Não, esse trabalho não, eu posso teorizar sobre ele. A gente está desde 2016, tem uma referência teórica. Nossa, gente, eu assisti uma semana antes de acabar a temporada na FUNAT da campanha e assisti hoje. O espetáculo está maior. Aconteceu tanta coisa de lá pra cá, as referências, eu falei, Thalita, já fica muito diferente a Thalita, porque muda o tempo todo, né? Olha, Aninha, eu conversei muito rica. Aqui em off, por exemplo, eu acho que esse espetáculo vai ficar 2 horas, você ficar atualizando. Não para de chegar atualizações. Todo dia uma coisa minha, dentro das minhas aulas, na minha foto, desse texto. Na minha. O riso. É o livro do Bergson. O Henry Bergson. Comicidade, humor, etc. Pra mim é muito legal. Assim, com ressalvas também, né? Várias coisas que não cabem mais na contemporaneidade, mas eu gosto muito disso. É que o Bergson fala muito de um humor físico, né? Ele fala, por exemplo, de uma pessoa que escorrega numa casca de banana, você quebra o automatismo do caminhar, e aí você, feliz de não ser você que escorregou na casca de banana, ri. Agora, se essa pessoa for uma senhora idosa e que vai se machucar, você não ri. Se você tem algum laço emocional, se não se distancia, você não consegue ter o riso. O riso, ele é a distância. Eu acho que é um pouco isso também, a questão do Bolsonaro, né? Se a gente conseguir se distanciar dele o máximo nesse momento pelo riso. O riso é esse fenômeno. Se a gente estivesse impregnado, né? Mas é muito legal quando você fala assim, quando ele ganhou desse time, porque a gente sofreu muito, né? Quando a gente viu que talvez poderia não ganhar no primeiro turno, a gente falou, puta que pariu, fudeu, essa distância é mínima, não, estamos aqui, o negócio tá feio e estamos fedidos. Mas quando veio a segunda, a gente falou, não, agora É uma distância psicológica, né, que eu tô falando. Mas eu acho assim que em termos do riso, para mim, o Paulo Gustavo é uma referência muito maior que o Bergson, pessoalmente. Eu aprendi muito mais assistindo ao Gustavo ao vivo, quando ele ainda não tinha esse sucesso todo, e posteriormente, então assim, eu aprendo muito desses comediantes que eu admiro. E eu acho que o Paulo Gustavo faz isso, por exemplo, Minha Mãe com a peça 3, em pleno governo Bolsonaro, ele faz um casamento gay. O evento do espectador. E ali, naquele filme, estava indo todo mundo, não estava indo só. Então esse é um desejo meu, assim, né? Não sei até que ponto eu vou conseguir. Mas eu não quero só falar dos convertidos, né? Acho que o Paulo Gustavo, ele fez isso, né? Ele conseguiu chegar na casa da classe média brasileira e trazer questões super relevantes para um público que achou que estava só assistindo uma coisa engraçada. Eu admiro muito ele nesse livro. Eu queria tocar fora. Gente! Eu sou uma não, tô emocionada com essa muito. Vocês são lindos ao vivo também. Só fazer pode fazer a sua pergunta, depois eu vou. A Thalita levantou a questão do distanciamento. Eu achei assim, que ele funcionou de uma forma nessa peça que nos conecta de uma maneira muito intensa. Tanto quanto você, Mariana, conta as histórias, suas histórias pessoais, né? É como se a gente fosse na Escócia, voltasse e aí o Maurílio entra com a música e puxa a gente para a música.
Então a gente faz essa triangulação e vai para vários lugares ao mesmo tempo discutir isso. E aí eu queria saber sobre esse processo criativo com o Maurício, dessas fotografias, dessa trilha, se quando você escreveu você tinha pensado nisso ou se isso surgiu no processo da criação da peça, né, da encenação. Quando eu escrevi, eu punha algumas coisas como trilha sombria, ou então heavy metal. Eu tinha algumas coisas assim. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o Maurício começou a ver os ensaios, começou a achar o espetáculo muito bom e falou assim, quero participar também. Ele ia fazer a trilha, obviamente, mas ia ser uma trilha gravada. Aí ele começou a falar assim, não, mas eu vou soltar a trilha, eu vou ser o técnico de som. Eu falei, por favor, venha para o palco e seja o meu parceiro de cena, porque eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que hoje aqui foi muito diferente, porque a gente não faz para essas duas plateias, é só para aqui. Então, que talvez com essas duas plateias isso não fique tão evidente, porque existe uma contracena muito grande com ele. O fato dele não falar, e isso foi proposital, teve vários momentos que a gente estava experimentando, e que eu sugeri, eu acho que o Maurício não devia falar, porque é até interessante isso, né? Um homem que não fala, num lugar onde os homens falam muito, né? Fala com guitarra, né? Ele fala com guitarra. Nas expressões. E que tem uma coisa de palhaço também, né? De Branco e Augusto, uma relação clownesca, assim, que se estabelece e que é muito importante. Mas a trilha, o Mal vai falar mais, ele normalmente, vou falar o que ele me fala, ele pega um tema e vai fazendo várias variações sobre esse tema. E às vezes a gente nem percebe claramente, ouvindo da primeira vez, que tem referência com o primeiro tema, mas tem. Então ele muda a tonalidade, muda o ritmo, muda a melodia, mas é um tema que se repete, que dá essa ideia de continuidade, assim. Eu acho que a Samara a gente teve porque eu ia abordar justamente, você falou do Maurício em cena, eu ia falar justamente fazendo um paralelo de Peixes com o Manifesto 22, sobre essa outra figura em cena, né, que se torna ali de escuta e de contracena. Aí vamos falar da vida de atriz, que melhora bastante quando você tem essa pessoa, né, para te escutar e quando você contracena, né, então fala um pouco, tanto Ana quanto Maris, dessas escolhas aí. Talvez tenha sido uma covardia mesmo. Eu não vou ficar aqui nesse sol sozinha, não. Vou chamar alguém. Mas no caso do Peixes, tinha uma coisa que, como ela estava no manicômio, né? A Cláudia está no manicômio, eu não queria que a loucura dela fosse um paliativo para a lucidez delas. Eu não queria que justificasse ou que o que ela falasse não tivesse o peso de uma realidade ou que ficasse parecendo um delírio, uma loucura e tal. Então, ela falando sozinha, estando no manicômio, isso poderia acontecer de alguma forma numa interpretação. Poderia acontecer uma interpretação dessa forma, né? Então, a saída que eu encontrei foi essa, de chamar alguém da plateia para estar. Tem um lado bom, que eu comentei ontem, que é o fato de que eu nunca sei o que o médico vai fazer, porque cada espetáculo é uma pessoa diferente. Então, isso me deixa sempre atenta, sempre alerta, porque eu tenho que prestar atenção. Eu nunca sei o que a pessoa vai fazer, né? Então, eu nunca vou cair nesse modo mecânico, assim. Que é uma armadilha pra gente quando a gente está em temporada longa, apesar de que a gente não faz mais temporada longa, infelizmente, né? Mas enfim, tem esse lado bom. E é uma companhia, querendo ou não. Eu trabalho com a quarta parede e a contracena, quando acontece, é muito gratificante, mas já aconteceu assim, muitas vezes de
não aconteceu ou por falta de escuta, ou porque a pessoa ficou nervosa, ou porque a pessoa entrou numas de que era um psiquiatra e psicanalista e não interagia, se mexia nem uma sobrancelha, assim. Já aconteceu muito, assim, nesse sentido. Mas eu talvez no fundo seja para não ficar sozinha, assim. Eu acho que tem uma coisa que você está falando agora, porque eu e a Aninha, a gente cresceu no teatro de rua. Então a gente foi pro palco depois de 6 anos fazendo teatro de rua, que era, não, e não é teatro de rua bonitinho igual era hoje. Era teatro de rua que acontecia de tudo, cachorro, bêbado, ao mesmo tempo, era uma loucura. Então essa relação com o público e com a necessidade de estar o tempo todo se relacionando com o público era muito forte. Eu lembro, por exemplo, que um dos primeiros exercícios que a gente fez no grupo, não sei se você lembra disso, Fábio, que a gente tinha que ir para a Praça 7 e conseguir parar o maior número de pessoas. Esse era o desafio da rodoviária. Então cada um preparava alguma coisa, o meu foi um fracasso absoluto, a Aninha foi com um mapa naquela época, e aí ela pedia informações das pessoas. Não, e aí teve a história do cara, do Homem da Cobra, que estava lá, que é aquele cara que tem uma roda de bicicleta com os espetos, assim, e que ele fica horas falando e parando, as pessoas param, ficam horas ali, e o cara encrencou com a gente. Você lembra disso? A gente tá roubando o ponto dele. Foi uma merda. Acho que isso tem a ver nos dois espetáculos, essa necessidade de estabelecer um contato direto com o público de alguma forma, né? E no caso do Macbeth, a coisa da narradora, né, da persona da narradora, que traz essas pessoas do público o espetáculo inteiro, né? Eu estava com a Joyce ali fora, né? E ela disse, não, esquece o nome. Eu falei, velho, eu também não sei. Não confunde, eu falei, não sei, que eu não lembro nome nenhum, assim. E é muito legal, porque de fato, são 2 pessoas só, mas todo mundo entra, né? É isso, né? Isso é do teatro de rua, né? E é muito legal, assim. Mas ela falou que ela é professora. Na sala de aula não esquece de ninguém. Nossa, mas querem saber o segredo? Vou dar o segredo. A pessoa fala assim, qual o seu nome? Joyce. Eu falo, James Joyce. Qual o seu nome? Cecília. Cecília, aí às vezes eu até... A música faz a digressão. A música do Chico. A música do Chico. Então é uma estratégia mesmo de mnemônica, de você associar uma informação. Neise seria ficar essa mulher. E o que? Seria lembrar Neise Neves. Hoje a gente está caminhando para o final. Queria saber se alguém mais tem alguma pergunta, uma curiosidade, um depoimento, para a gente fechar esse encontro delicioso. Olha, parabéns a todos e a todas, assim, pelo retorno do espaço, que você vai ver com casa cheia, famílias, a gente tem um público como artista, isso aconteceu. Parabéns pelo trabalho que eu tenho na festa, que foi maravilhoso. Mas queria ter visto coisas sempre esgotadas, como é Gente, você é muito violento, gente. Como você sabe que tem gente que queria entrar e vai ter lugar, será que vai ter? Isso é maravilhoso. Eu trabalho também, está construindo uma trajetória muito bonita, isso é muito bom de ter também a dança redes sociais, que a gente devia ter também esse. É verdade. Eu achei muito de ver também que tem um manifesto agora na internet, a informação profissional, com dois trabalhos importantes neste momento. Então, está vendo isso acontecer. Esse arte política que é muito necessário. Essa reconstrução desse país que está acontecendo com uma forma que não vai ser fácil, né? Mas é uma luta, né? Essa nossa luta agora não é espaçosa. Sem mentira. Mais uma vez queria agradecer Ana, Mari, Tata e toda a equipe, Maurílio, Poli, Thaís, gente, todo mundo, Vinícius, Elvésio, será que eu vou? Todo mundo.
espaço a tua rosa, Bruno Cerezoli, Léo Quintana, aqui gravando. Então, quero agradecer porque foi um encontro e é assim que a gente gosta de trabalhar. Um grande encontro, delicioso, tanto ontem como hoje, que não foi só uma apresentação de casa. Eu quero fazer um depô. Shopping. Foi muito gratificante. Eu já frequento esse espaço há muitos anos, mas estar aqui como artista foi muito gratificante, assim, o cuidado que vocês tiveram com a gente, o carinho, os mínimos detalhes, eu tô arrepiada, os mínimos detalhes, assim, desde a comidinha gostosa e para vegetariana, Maria, minha filha, chegou, e um olhar, a doçura. Arthur foi comprar lencinho demaquilante para tirar os peixes de mim. Assim, são coisas mínimas, assim, que a gente às vezes não dá tanta importância, porque na correria, gente, eu esqueci de dizer, eu vou lá comprar, e isso, gente, faz muita diferença quando você chega num lugar, né? E eu acho que isso tem a ver com o fato de a gente estar num espaço que é de um grupo, faz muita diferença. Então, eu agradeço profundamente, eu me senti muito bem aqui, muito feliz, muito acolhida e muito alegre, muito divertida. A gente riu o tempo inteiro. Então, muito obrigada, Léo, muito obrigada, Neis, muito obrigada, Arthur, e todos aqui, Bruno Cerezoli, todo mundo dando uma força, muito obrigada. Eu